Peixes, bem-vindo à tua leitura. Essa é uma leitura para fevereiro de 2023. Para Peixes, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Vamos ver o que eles têm para nos dizer. Para Peixes, qual a energia de Peixes no mês de fevereiro, por favor? Vou tirar direto com... Vou tirar lá normal. Os peixes. Os peixes. A árvore e os caminhos. Eu sinto que no mês de fevereiro vocês vão colocar alguma coisa em prática que vai trazer muita prosperidade para o caminho de vocês. E é uma prosperidade não única exclusivamente uma prosperidade de dinheiro. Não é dinheiro apenas, mas é uma prosperidade como vai trazer uma satisfação em fazer, uma alegria em fazer, um entendimento de que não é um fazer por fazer, ou um fazer porque vai ter um retorno financeiro. É além, é muito mais do que isso. É algo que vai te trazer uma transformação. Uma transformação na tua maneira de sentir as coisas, de fazer. Um olhar diferente também, inclusive, para a prosperidade. É algo sólido, duradouro. A árvore fala dessa solidez. Vamos ver o que mais. Vamos ver com o tarô. O As de Copas. O Sete de Paus. Os Namorados. Tem um conflito aqui também. O Sete de Ouros. E o Diabo. Tá. Tem um conflito aqui, uma indecisão, um conflito que envolve o teu bem-estar, que envolve amor próprio e que envolve desejos. Então, se por um lado tá aquilo que tu sabe que é o melhor, aquilo que a gente reconhece como o certo a se fazer naquele momento, aquilo que eu deveria fazer naquele momento, e aquela dúvida sobre permanecer em algo que de alguma forma eu acabo ganhando alguma coisa. Em algum momento, se tem vantagem, se tem ganho em se permanecer numa situação. Nem que seja o ganho de não precisar tomar uma atitude, o ganho de não precisar enfrentar a reação da outra pessoa com relação às nossas atitudes ou de outras pessoas com relação à nossa atitude. Então, não tomar uma decisão, porque aqui a gente tem a carta dos namorados bem no meio dessa ela tá no meio, tem As de Copas e Sete de Paus, que me fala o quê? De um lado, tu está em conflito sobre os teus interesses, aquilo que tu quer, aquilo que tu sabe que é o melhor para ti, envolve aqui amor próprio, autossuficiência, como se eu estar comigo mesmo, eu sou autossuficiente, eu sei que eu vou mais além, eu consigo ocupar o meu tempo melhor com aquelas coisas que são do meu interesse. Enfim, eu não preciso ficar defendendo tantas minhas ideias, falando óbvio, e etc, etc. Do outro lado, a gente tem o Sete de Ouros e o Diabo, que fala dos desejos, que fala de ganhar alguma coisa, se beneficiar de alguma forma. Então, quer dizer que aqui, inclusive, não precisar encarar uma decisão também é um ganho, também pode ser um ganho. Permanecer... vocês entenderam.
finalização de ciclos importantes. Com a carta do mundo. Ou ciclos que se repetem. O carro, triunfo, movimento. O rei de ouros. A força. O 3 de ouros. O rei de espadas. O julgamento. O pajem de ouros. Muitas cartas positivas, interessantes. O 5 de espadas. Esse 5 de espadas aqui tá me falando exatamente do não tomar a decisão. Pode ser como um tiro no pé, sabe? Porque o 5 de espadas, ele fala de autossabotagem, jogo sujo. A rainha de paus caiu aqui. O pajem de copas. Aqui a gente pode estar falando da outra pessoa. A lua. E os 5 de ouros no fundo do maço. Tá. Então, de alguma forma, para alguns aqui, estamos falando de algumas ilusões. Dessas coisas que muitas vezes... Porque no processo de despertar, muitas e muitas são as ilusões que a gente consegue perceber. Só que muitas e muitas mais são aquelas que a gente ainda desconhece. Então, aqui no que diz respeito a esse processo de escolher um caminho, de tomar uma decisão, tem essa questão do ilusório aqui. A lua fala de coisas escondidas, fala porque tem essa sombra, tem a luz ali da lua, mas é como se a luz da lua ela não deixasse tudo tão claro, ela trouxesse essa sombra que cobre um pouco as coisas e que não deixa a gente perceber exatamente os detalhes, né? Então a lua, ela traz um pouco tem uma obscuridade aqui, tem algo que fica ali preenchido e que a lua também fala que mesmo em algumas questões que a gente desconhece, que a gente não tem uma visão clara e límpida do entorno e de tudo que está acontecendo, ainda assim, a carta da lua fala daquele encorajamento de escolher determinados caminhos, de tomar determinadas escolhas, direções, mesmo que a gente desconheça todo o processo ou o que vai acontecer além daquilo. Esse 5 de ouros está me trazendo um pouco dessa coisa de alguém que vem trabalhando e planejando coisas muito internamente, muito só para si. E aqui, desculpa. E aqui me fala disso. É um caminho que tu vem fazendo, é um caminho que tu vem escolhendo e que solitário e que mesmo que tu... Olha que eu olhei aqui a carta do caminho. Sim, ela tinha saído lá já no fundo do Lenormand.
que mesmo que seja um caminho que ainda não é totalmente conhecido e que por mais que tu olhe e adentre e estude e queira saber, ainda assim tu percebe que há muitas coisas que tu precisa descobrir sobre esse caminho. Mas esse não é um fator de desencorajamento. Muito antes, pelo contrário. Quanto mais tu olha e percebe que existem ali mistérios, muito mais tu quer descobrir desses mistérios. Essas descobertas, esse entrar nesse mundo oculto, a Lua fala de oculto também. Então, o entrar nesse mundo vai te trazer alguns movimentos para a tua vida, trará alguns movimentos. Um deles que eu percebo aqui é essa questão da prosperidade. A prosperidade não só financeira, mas também, né, porque a Carta dos Peixes fala de prosperidade financeira, mas a prosperidade também no sentido de sentir-se satisfeito consigo mesmo e sentir-se pronto e apto a defender os seus próprios interesses, a defender aquilo que pensa e a se defender, a conseguir conquistar o poder do dizer não para aquilo que não me faz bem. Então aqui a gente tem um triunfo. Eu estou falando meio pausado porque é uma leitura bastante difícil. Tem muitos arcanos maiores aqui. Tem cartas bastante significativas e que estão um pouco difícil de passar a mensagem porque eu sinto que tem muitas coisas também acontecendo ao mesmo tempo. Mas vamos indo que a gente vai conseguindo. Essa carta do carro, ela me fala de triunfo. Então aqui é como se os teus desejos por esse mundo oculto, por esse caminhar nas sombras, tu entendeu? Não é um caminhar nas sombras do lado mal, mas é um caminhar nas sombras no sentido de trabalhar esse lado invisível. O andar pelo mundo invisível, consciente de que o mundo invisível acontece e existe, está aí para todos nós, basta que nós queiramos vê-lo, está te trazendo ou te trará alguns triunfos na tua vida. Vai te trazer movimentos diferentes, movimentos que tu ainda desconhece, mas que são movimentos que te trarão amor próprio, autoconfiança. E esse Rei de Ouros, ele fala muito desse poder de ser autoconfiante a ponto de conquistar e materializar as coisas que se quer, a vida que se quer, conquistar a vida que se quer através da tua autoconfiança e da tua perseverança. É sobre isso aqui, é sobre ser perseverante, autoconfiante e ir atrás e fazer aquilo que se acha certo, sem a preocupação e o peso de justificar as tuas escolhas para outras pessoas ou para outra pessoa. A única questão que eu estou vendo aqui é essa questão das escolhas, das indecisões. Aqui o que eu estou vendo aqui é que é importante olhar para essas escolhas, percebendo que sim, o poder de escolha ele está nas tuas mãos. Conscientemente tu já compreendeu que tu precisa tomar uma atitude com relação a um assunto específico, porém há algo te impedindo. Como eu falei no começo, existe algum ganho aqui em permanecer nisso. Aqui tem uma pessoa envolvida. Existe algum ganho? É uma pessoa bastante criativa, é uma pessoa tem muita beleza aqui, tem dinamismo, criatividade, enfim, tá? Aqui existe um ganho. Esse é um ponto importante aqui que precisa ser compreendido, que tem relação com a carta da Lua quando ela fala das ilusões que a Lua pode nos trazer. Então, assim, é delicado?
é delicado, porque existe aqui, o que precisa ser percebido é que existe aqui um ganho em não tomar essa decisão. Existe aqui alguém que se beneficia de alguma forma. E esse benefício, ele pode estar relacionado lá com aquela questão de não conseguir se posicionar como se é aqui assim, ó, tu não consegue te posicionar dizendo um não para outra pessoa porque tu não consegue lidar com a decepção que tu vai criar no outro. É o medo de decepcionar o outro. E aí, esse conflito aqui, tá vendo? Ó, existe um conflito. É como se alguém aqui precisasse defender os seus ideais, mas ao mesmo tempo não soubesse muito bem como fazer, porque é um conflito, é uma briga, é uma disputa. Minha câmera não é boa, não dá para ver os detalhes da carta, mas dá para ver que eles brigam e disputam aqui, mas sem nem ao menos saber exatamente o porquê. Não consegue entender nem bem o porquê, defendendo exatamente o quê, mas defendendo as suas ideias, defendendo aquilo que é seu, aquilo que acredita. Aqui tem esse rei de espadas que me fala dessa. É como se aqui vocês estivessem na energia desse rei de ouros, que é maravilhoso, que é empenhado, que é determinado, que vem descobrindo o seu caminho, e ele, o rei de ouros, ele é o rei próspero, ele é o rei que conquistou, que conquista, que vai atrás, e muito mais do que isso, ele é alguém que já conquistou. Então, são cartas muito positivas que me falam desse avanço, dessa conquista, desse caminho que tu vem buscando, esse caminho próspero, esse caminho de descobertas. Só que tem aqui esse rei de espadas, que é aquele rei do intelecto. Então aqui é como se a vida tivesse agora te chamando a tu buscar essa força desse rei de espadas que tem dentro de ti para analisar quais são os pontos que estão ocultos para ti, mas que são pontos que de alguma forma tu te sente ali confortável em não tomar as decisões que tu precisa, tá? Essa questão ela é importante porque ela faz parte do teu crescimento. Esse aprender o alto valor, aprender o valor do amor próprio e o valor do se colocar na posição de alguém merecedor é o que a vida quer de ti agora. Porque é todo o fechamento de ciclo, todo o encerramento de um ciclo para a abertura de um novo ciclo, ele requer de nós alguns pontos, algumas questões. Então, toda vez que tu entra numa caminhada, numa jornada de autoconhecimento, de tempos em tempos, a vida vai te exigir como se fosse um testezinho. Vai te colocar ali questões as quais tu vai precisar lidar e colocar em prática aquilo que tu vem vivenciando já no lado mais teórico da vida. É mais ou menos isso, é mais ou menos como se fosse assim. E aí, nesse ponto é que a gente precisa colocar em prática aquilo que a gente aprendeu sobre amor próprio, aquilo que a gente aprendeu sobre automerecimento. A gente se coloca mesmo em primeiro lugar? Será que sempre a gente consegue fazer isso? Será que agora a gente está pronto para fazer, já que a gente antes nunca conseguiu dizer não para os outros? É mais ou menos sobre isso, tá? Porque aqui existe algo muito novo que precisa entrar na tua vida. É uma nova semente, é um novo olhar, e esse novo olhar, essa nova semente, ele quer de ti um posicionamento de esse é o Narciso, autoamor, autocuidado. Se, como fala, se priorizar, auto-priorizar-se, algo mais ou menos desse tipo. Certo? Vejo que é um mês que vai ser muito próspero, bastante produtivo, de movimento e principalmente, não só de movimento, mas aqui é como se tu fosse colher alguns frutos de movimentos que tu vem fazendo, tá? O que a vida exige da gente são pequenos testes e faz parte de todo esse processo. É o que eu vejo para vocês.
Desejo a todos uma boa sorte, fiquem com Deus.